O ano econômico 2021 iniciou com as perspectivas diferentes do ano anterior. Afinal, a economia moçambicana foi se enquadrando no novo normal decorrente dos impactos da pandemia da Covid-19. A FTV traz alguns assuntos econômicos que marcaram o ano 2021. Fique por dentro. A Vale assinou acordo com a Mitsui para a aquisição da totalidade da participação da empresa japonesa na mina de carvão de Moatize, em Moçambique, bem como na compra dos 50% da participação de todos os créditos minoritários que a empresa detém no corredor logístico de Nacala. O acerto permitirá a estruturação da saída da Mitsui dos ativos, disse a Vale em comunicado, ao acrescentar que pretende também desinvestir do negócio de carvão. O acordo prevê que a Vale comprará por $1 a fatia da Mitsui nos ativos da mina e logística. Após o fecho da transação, a mineradora brasileira consolidará todos os ativos e passivos da CLN, incluindo o projeto de corredor de Nacala, que detém cerca de $2,5 bilhões de saldo remanescente, explicou a companhia. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural anunciou a criação da Zona Econômica Especial de Agronegócio do Limpopo, ZEEAL, para atrair investimento privado nacional e internacional para a zona. Com potencial para a produção de arroz, milho, hortícolas, carnes, verdes e aves, a ZEEAL cobre uma área superior de 7 milhões de hectares servidas por 2 regadios. O Comitê da Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu aumentar a taxa de juros de política monetária da taxa MIMO em 300 pontos base PB para 13,25%. Em comunicado de imprensa, o banco justifica a decisão com a substancial revisão em alta das perspectivas de inflação para médio prazo, a refletir a contínua depreciação do metical no ambiente de maior agravamento dos riscos e incertezas, com destaque para as consequências negativas da propagação acelerada da Covid-19 e a ocorrência de calamidades naturais, para além da instabilidade militar. O governo anunciou a aprovação da decisão final de investimento do projeto que vai desenvolver os reservatórios de Inhassoro, Temane e Temane East, a norte da província de Inhambane. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia, MIREM, refere em comunicado de imprensa que o investimento aprovado para o projeto será desenvolvido pela Sasol Limitada e seus parceiros e terá o custo de $755 milhões. O principal motivo para retirar todo o pessoal do norte do país foi o agravamento da violência armada dos rebeldes com ataque a Palma junto ao projeto de gás. O projeto de gás da petrolífera francesa em Moçambique estava avaliado em 20 mil milhões de euros e o início da produção de gás natural liquefeito estava previsto para 2024 e é nele que estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento econômico de Moçambique na próxima década. É a primeira vez que a petrolífera recorre ao conceito de force majeure, usado em direito para justificar o incumprimento de determinadas obrigações com fatores externos. A firma suíça Geogas Trading SA será a nova fornecedora de gás de cozinha GPL a granel para o nosso país a partir do mês de março. O anúncio de adjudicação foi feito pela importadora moçambicana de petróleos Imopetro, empresa responsável pela importação de combustíveis líquidos no país. De acordo com uma nota de imprensa enviada pelo MIREM, a firma será responsável pelo fornecimento e transporte para os terminais de Maputo e Beira de cerca de 28 mil toneladas de gás de cozinha. O metical tende a valorizar-se frente ao dólar, meses depois da depreciação face às outras moedas, com destaque para o dólar norte-americano. Para efeito da crise pandêmica, $1 saiu a 65 meticais em princípio do ano passado, para 75 meticais até fevereiro último. Dada a intensidade da crise, algumas previsões pessimistas apontavam que o dólar chegaria a custar 700 meticais até o final de 2020. Mas tal não se concretizou, pois a tendência dos últimos dias é valorização de metical face às outras moedas.
Reunido em Maputo na 10ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros analisou o decreto que revê os termos de concessão dos terminais portuários e logísticos de Pemba e Palma, na província de Cabo Delgado, aprovados pelo Decreto 87/2013, de 31 de dezembro, nomeadamente revogando a exclusividade atribuída à Sociedade de Portos de Cabo Delgado S.A., PCD. O Banco Mundial aprovou a elegibilidade de Moçambique para beneficiar-se do seu instrumento de alocação para prevenção e resiliência PRA, desbloqueando até 700 milhões de dólares em financiamento para prevenir a escalada do conflito e construir resiliência em Moçambique. O Banco Mundial aprovou, paralelamente, uma doação de 100 milhões de euros para a Associação Internacional de Desenvolvimento, IDA, em apoio ao projeto de recuperação de crise no norte de Moçambique, que financia atividades de recuperação imediata, incluindo restauração de meios de subsistência e criação de oportunidades econômicas, construção de coesão social e melhoria do acesso aos serviços básicos, bem como a reabilitação de infraestruturas públicas selecionadas e destinadas a beneficiar pessoas deslocadas internamente e comunidades anfitriãs em áreas específicas do norte de Moçambique. O indicador de confiança de clima econômico, ICE, registrou uma queda ligeira no primeiro trimestre de 2021, se comparado com o quarto trimestre de 2020, revelou o Instituto Nacional de Estatística, INE. O saldo do ICE no primeiro trimestre de 2021 situou-se em 86,7 pontos contra 86,9 pontos registrados no trimestre anterior. Em comunicado, a entidade explica que a confiança desfavorável dos empresários no período em análise foi extensiva às expectativas de emprego e da procura, que registraram descidas ligeiras. Um estudo lançado pelo Fundo Monetário Internacional reporta que Moçambique é o país mais endividado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Intitulado Perspectivas Econômicas Regionais África Subsaariana, atravessar uma longa pandemia 2021. O estudo relata que a dívida pública moçambicana corresponde a 125,3% do produto interno bruto do país. Depois de Moçambique está a Zâmbia, cuja dívida pública corresponde a 118,7% do PIB. Em terceiro e quarto lugar estão Angola e Seychelles, com dívida pública correspondente a 110,7% e 110,4% do PIB, respectivamente. As autoridades moçambicanas abortaram a exportação de madeira em touro para a China. 4 contentores de madeira em touro, de espécies Monzo e Chacate, estavam prontos para serem exportados para a República Popular da China através do porto de Nacala, província de Nampula, porém o processo terá sido abortado pelas autoridades aduaneiras. De acordo com as fontes, a madeira era proveniente da província da Zambésia e pertencia a um exportador de nome Bajone. O processo de exportação, revelam as fontes, foi tramitado por altos funcionários dos Serviços Provinciais de Florestas da Zambésia. Teve lugar em Maputo a primeira edição do Fórum de Negócios da SADC. O Presidente da República e Presidente de Exercício da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, Filipe Nyusi, procedeu à sua abertura. Trata-se de uma plataforma corporativa integrada de diálogo e promoção econômica competitiva e empresarial da região. A institucionalização e a realização deste evento no país resultam de um compromisso assumido por Moçambique em agosto de 2020, quando da assunção da presidência rotativa da SADC, sucedendo a Tanzânia. Nesse sentido, o fórum afigura-se como plataforma de diálogo público-privado e de inclusão do setor privado nos esforços com vista à melhoria do ambiente de negócios da SADC. O Banco de Moçambique anunciou que, na sequência dos processos contravencionais instaurados contra o Standard Bank e dos seus gestores, nomeadamente Ademuhoya Chukuya Nkokocha, administrador delegado, e Carlos Domingos Francisco Madeira, diretor da Banca Corporativa e de Investimentos, suspendeu o Standard Bank da atividade cambial de convenção de divisas até 1 ano e multou os visados por terem cometido infrações graves de natureza prudencial e cambial. Dezenas de jovens barracaram a Estrada Nacional número 1, a principal rodovia moçambicana,
entre as regiões de Inhansoro e Pando, concretamente um pouco depois das bombas da Total, localizadas no distrito de Inhansoro, para quem segue na direção sul-norte. O desacato teve lugar numa tarde, onde o jornal A Carta apurou que os jovens reclamavam por oportunidades de emprego na região de Pando e Temane, onde se localizavam os poços de gás concebidos da petroquímica americana baseada na África do Sul, Sasol, e também por promessas não cumpridas, como uma simples casa de banho. Em relatório de índice de robustez empresarial publicado em agosto, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique diz que o setor industrial registrou, à semelhança de outros, uma ligeira melhoria em termos de desempenho empresarial no segundo trimestre de 2021, comparado com o primeiro trimestre, sendo que o índice de robustez empresarial deste setor aumentou em 3 pp, de 0,48 para 0,51. Todavia, sublinha que a entrada no último trimestre da empresa Moçambique do Congo Cimento marcou negativamente o setor da indústria, com destaque para o subsetor de cimento. Tudo indica que o período de graça dos moçambicanos para aquisição de cimento chegou ao fim. Num domingo de agosto, a Moçambique do Congo Cimentos emitiu um comunicado anunciando a revisão em alta do preço do cimento 32,5N a 1 de setembro. De acordo com a nota consultada, confirmada pela Caroline Wang, da área comercial da empresa, o cimento 32,5N em saco será aumentado em 15 meticais por saco e o cimento 32,5N a granel foi aumentado em 300 meticais por tonelada. Durante o segundo trimestre deste ano, a Vale Moçambique esteve perto de duplicar os níveis de produção de carvão comparativamente aos primeiros 3 meses de 2021. A produção do segundo trimestre registrou um incremento de 92% em relação ao trimestre anterior, situando-se em 2,1 milhões de toneladas. No transporte de carvão, a empresa movimentou 1,9 mil milhões de toneladas, correspondente a um crescimento de 83% em relação ao trimestre anterior, refere o relatório financeiro e de produção da Vale Moçambique. A produção e transporte de carvão foram afetados pela conclusão tardia do processo de manutenção das plantas de processamento na mina de Moatize e o surgimento de confinamento por conta da pandemia da Covid-19. Moçambique vai ganhar 55 bilhões de dólares de gás natural liquefeito em Cabo Delgado até 2048, de acordo com as previsões do Instituto Nacional de Petróleo. Mas novos estudos mostram que isso é totalmente irreal, de acordo com o relatório de pesquisa da Open Oil, uma empresa de análise de recursos com sede em Berlim, citada pela Zitamar. A Open Oil prevê que o GNL gerará apenas 18 bilhões e não será lucrativo para a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, a ENH. Os preços de gás em Moçambique estão ligados ao preço de petróleo e se os preços de petróleo permanecerem elevados, a receita da GNL ainda pode ir até 28 milhões de dólares, metade do que o INP está a prever. A petrolífera Total Energies adiou por mais 2 anos para 2026 a previsão de produção de gás natural liquefeito em Cabo Delgado, região de Moçambique sob conflito armado, de acordo com a mais recente informação a investidores. Moçambique LNG, adiado para 2026, lê-se no documento divulgado na terça-feira e consultado pela Lusa. A previsão anterior apontava para 2024, mas a ocupação terrorista na Vila de Palma, nas imediações das obras do projeto no final de março, levou à suspensão do empreendimento liderado pela Total. Na altura, a empresa apontou para um ano de paralisação, regressando quando estivesse garantida a segurança. O Banco Mundial suspendeu o seu principal relatório de Doing Business devido a irregularidades e questões éticas. Foi anunciado a 16 de setembro. 2 das pessoas mais importantes das finanças globais são acusadas de cozinhar os relatórios. Kristalina Georgieva, agora diretora-geral do FMI, e Jim Yong Kim, então presidente do Banco Mundial. Os comboios de carga e passageiros já circulam na linha férrea Nampula-Quamba desde outubro, depois da interrupção de 5 dias causados pelo descarrilamento de uma composição de vagões da empresa Nakala Logistics. O acidente ocorreu na região de Murissa, distrito de Quamba, província do Niassa. Dados da empresa reportam que o trágico acontecimento deixou 2 vítimas mortais e outros 7 feridos, os quais foram evacuados para meios aéreos em Maputo, a fim de receber a atenção necessária, e 5 receberam alta no hospital provincial após atendimento.
De acordo com a nova tabela de preço de combustíveis divulgada pela Autoridade Reguladora de Energia, a gasolina passa dos atuais 62,50 para 69,94 meticais por litro, o gasóleo de 57,45 para 61,71 meticais por litro, o petróleo de iluminação de 43,24 para 47,95 meticais por litro, o gás de cozinha GLP de 58,18 para 71,02 meticais por cada quilograma, o gás natural veicular GNV de 30 para 32,69 meticais por cada litro equivalente. Entretanto, a AREN avança que os novos preços supracitados não abrangem todo o país, senão algumas regiões nas províncias de Maputo, Sofala, Nampula e Cabo Delgado, nomeadamente as cidades da Matola, Beira, Nacala e Pemba. O Credit Suisse, um banco com sede em Londres, assumiu o compromisso de perdoar 200 milhões de dólares norte-americanos da dívida de Moçambique. O compromisso foi assumido na audição que decorreu na última terça-feira, num tribunal de Brooklyn, em Nova York, onde a Autoridade de Consulta Financeira dos Estados Unidos decidiu aplicar uma multa de 475 milhões de dólares ao Credit Suisse, um dos bancos envolvidos no processo de financiamento que lesou o Estado em 2,2 mil milhões de dólares americanos, no chamado caso das dívidas ocultas. O arranque da exploração de gás no norte de Moçambique já está no horizonte. Foi largada ao mar em novembro a plataforma flutuante que vai tornar real uma ambição do país com mais de uma década. Semelhante a um navio gigante com 432 metros de comprimento, está pronta nos estaleiros da divisão industrial de Samsung, em Goiás, Coreia do Sul, anunciou o consórcio explorador liderado neste momento pelo projeto Coral Sul pela petrolífera N e o governo moçambicano. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, adiou CND, a Conferência Anual do Setor Empresarial Privado, CASP 2021, por motivos de força maior. Em 2020, a CTA não organizou o evento, invocando a Covid-19. Neste ano, a conferência devia decorrer entre 22 a 24 de novembro, mas não vai mais acontecer. Num comunicado disponível no site oficial, a CTA invoca motivos de força maior. Dois anos depois de ter sancionado 16 instituições financeiras por fazer vista grossa à legislação sobre branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, o Banco de Moçambique volta a comunicar ter sancionado 7 instituições de crédito, 4 sociedades financeiras e 9 operadores financeiros ilegais. A informação foi avançada pelo Banco Central em comunicado de imprensa, no qual avança ter faturado 145,3 milhões de meticais em multas aplicadas às instituições de crédito, 3,8 milhões de meticais pelas multas aplicadas às sociedades financeiras e mais de 10 milhões de meticais pelas multas aplicadas aos operadores financeiros ilegais. No total, o BM encaixou pouco mais de 159,1 milhões de meticais em multa. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente News referiu que se trata de um marco histórico para Moçambique, salientando que a infraestrutura vem preencher um vazio. O aeroporto de Xongweni, cujo nome ficou do presidente da República, Filipe Nyusi, iniciou as suas obras em 2018. Pode receber atualmente cerca de 200 mil passageiros, aviões com capacidade média ou grande porte, em situações de emergência, bem como manusear carga diversa. O governo pretende reduzir o peso dos salários da função pública dos atuais cerca de 13% do produto interno bruto para 8% nos próximos 4 anos, disse o ministro da Economia e Finanças. Adriano Maleano falava aos jornalistas no final de uma audição parlamentar sobre a proposta de lei que define as regras e critérios para a fixação de remunerações de funcionários e agentes de Estado e demais servidores públicos. O governo, através do Ministério de Recursos Minerais e Energia, representado pelo Gabinete de Implementação do Projeto Hidroelétrico de Mpandenkua, lançou no mês de dezembro o concurso para a seleção de investidor estratégico para o desenvolvimento do Projeto Hidroelétrico de Mpandenkua, concebido em 2008 e relançado pelo presidente Filipe Nyusi em 2018. O projeto de hidroelétrica de Mpandenkua está, desde maio passado, em processo de atualização de estudos de viabilidade. Envolvido quase um semestre, o executivo pretende encontrar um investidor com capacidade de injetar 500 a 600 milhões de dólares em um conjunto
com as empresas de eletricidade de Moçambique e hidroelétrica Caorabassa desenvolver o projeto até ao fecho financeiro. O Presidente da República explicou no Parlamento na apresentação do discurso sobre o Estado da Nação que depois da atividade econômica de 2021 ter recuperado lentamente do impacto da Covid-19, calamidades naturais e insegurança no Sul e Centro, tendo até o terceiro trimestre o Produto Interno Bruto crescido cumulativamente 1,78%, o Executivo espera que em 2022 o crescimento econômico atinja 2,1%. Quanto à inflação, até outubro, a variação média de 12 meses situou-se em 5,3%, registrando uma tendência de ligeira aceleração. Esta mudança decorre em grande parte da fraca procura, reforçada pela postura restritiva em termos de política monetária e fiscal, com maior destaque para o agravamento de divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas, restauração, hotelaria e cafés. A nível externo, News associou também a aceleração da inflação à subida de preços de combustíveis e demais produtos de que Moçambique depende no exterior.